E aí, meus amigos? O nosso podcast de hoje é com Daniel, aliás, Doutor Dagon. E já vou começar fazendo uma pergunta polêmica para ele. Por que Dagon, Daniel? É interessante, Dagon é a junção do meu prenome com meu nome, a primeira sílaba de um e a primeira sílaba do outro, Dagon. Então, é com G-O-N, é Gon de... O Dagon dos filisteus, o rei dos filisteus, é Dagon com M, o meu é com N, porque se trata de nome e prenome, Ah, a tem, junção. tem essa diferença, Daniel? Então tá na letra, né? No N, a diferença. No N. O deus filisteu, é filisteu mesmo, né? É filisteu. Ele é com M, Dagon, Deus Dagon. O meu é com N. Faz toda a diferença, entendeu? Porque é um nome próprio, é nome de família. As duas primeiras, a primeira sílaba do prenome com a primeira sílaba do nome, dá com G-O-N, Dagon. Ah, então vem desse. Mas é Dagoniano, você tá falando, é isso? Dagoniano. Então, porque o método é dagoniano, existe o método freudiano, junguiano, né? Então, o meu é dagoniano. Deixa eu explicar isso interessante. Uhum. Eu aproveito o ensejo. Na minha formação acadêmica, eu também tenho eu tenho mestrado em psiquiatria, doutorado em saúde mental e pós-docto em psicologia analítica. Psicologia analítica é um termo que Jung, primeiro Freud cria a psicanálise, eles conhecem desde 1900, eles trocavam correspondência, se conheceram pessoalmente em 1907, ficaram 13 horas ininterrupto de tanta inteligência que Freud achou em Jung, era um jovem psiquiatra, com 7 anos de formado, mas um gênio, já estudava Immanuel Kant, da filosofia, simbologias, e formado em psiquiatria. Freud era formado também, era neurologista. Então, eu conheço bem o método freudiano, mas eu fiz minha formação com o pessoal de Zurique, do método da psicologia analítica, meu pós-doctor. Então, toda a minha formação de análise didática, tudo. Então, eu fui trabalhando com o método, a minha experiência, Freud, depois, mais Jung, eu fui trabalhando com esse método, eu dei o nome primeiro de Dangiano, Daniel com Jung. Uhum. Aí depois, com a passada experiência, mais de 3 décadas de pesquisas, de experiências assertivas, de magistério, lecionando, dando psicopatologia, dando sexologia e outras matérias dentro da área, eu criei um método próprio, que é o Dagoniano, que vem do meu nome. Daniel, você é aquilo que nós chamamos de ciência psicocientífico? Alguma coisa dessa E psicocientista, eu sou, psicocientista, exatamente, eu sou PhD, PhD. eu tenho um doutorado. E você também é psiquiatra, por Então, formação e eu tenho mestrado em psiquiatria. vamos lá. Porque a gente tem o entendimento de psiquiatra, é aquele camarada que senta ali na mesa, você conversa com ele, conta sua vida pra ele ali em parte. Parece que ele não tem muito tempo pra ouvir a vida da gente, né? E aí ele fala: "Pera, já sei o que que você tá precisando". Aí passa ali uma receita e toma, vai procurar um psicólogo. É essa função que você exercia? Que eu exercia, hoje não exerço mais, E não por quê? Por estou... que não exerce mais, Daniel? O que que tá acontecendo? O que que Então, aconteceu? eu vou contar uma história que me veio. Existe uma. Cheguei a conhecer, chegamos a fazer um trabalho com ela, não, não, 1987, por aí. É a doutora Anísia da Silveira, era uma psiquiatra nordestina. Ela abriu no Rio de Janeiro, o chamado Museu do Inconsciente. Ela rompeu também com a psiquiatria. Ela trabalhava com ludoterapia, com pinturas. Eu, inclusive, conheci um paciente lá muito interessante, esquizofrênico. Ele pintava quadros. Ele pintava, e, por sinal, ele fez quadros maravilhosos. Para você ter uma ideia, doutora Anísio da Silveira,
foi a única brasileira, essa psiquiatra que deixou a psiquiatria também, ela foi a única brasileira que, a convite do próprio Jung, ela fez uma exposição do trabalho que ela fazia aqui no Museu do Inconsciente. Ela fez exposição em Zurique, desse trabalho que ela fazia com esses pacientes esquizofrênicos. Não dava uma gota de psicotrópico para eles. E eles buscaram um equilíbrio. Então, hoje, depois que eu crio o método Dagoniano, eu trabalho. O que é o método Dagoniano? Isso é bom para a gente esclarecer, para se tornar assim, mais familiar. Ele trata sobre um método, né? Método psicoanalítico Dagoniano, que trata sobre a psicologia da alma e a epistemologia psicoemo-espiritual. O que é psico? Esse termo eu criei, eu juntei, né? Na verdade, a gente não cria nada. Tudo já foi criado pelo Eterno, né? Eu juntei o psíquico, o que é o coeficiente intelectual, o emocional, com o espiritual. Daniel, nós estamos no Setembro Amarelo, não é isso? Você tem falado muito no seu canal sobre esses problemas. O que significa o Setembro Amarelo, Daniel? Setembro Amarelo, desde 2015, a Associação de Psiquiatria, ela cria o Setembro Amarelo, uma forma de estar conscientizando as pessoas sobre o suicídio. Existe Outubro Rosa, não é isso? Tem o Novembro Azul, Isso, Outubro e Rosa. foi criado o Setembro Amarelo. Rosa, prevenção de câncer de mama, o Outubro Azul, o Novembro Azul, o câncer de próstata, né? E o Setembro Amarelo é sobre a necessidade da prevenção do suicídio, que eu tenho dito, é uma grande realidade. Devo esclarecer que essa matéria eu conheço bastante, né? Já trabalhei muitos anos com prevenção de suicídio, sendo diretor de estudos e pesquisas no âmbito nacional, participei de congressos internacionais por muitos anos, sendo coordenador do Centro de Prevenção de Suicídio. Então, é uma coisa que tem uma familiaridade quando eu falo sobre esse assunto. Sabe, Daniel, às vezes a gente fala de coisas que a gente não entende. Tem muita gente que não entende sobre a questão dessa doença que está aí viva no mundo, dessa mundo moderno que eles chamam, né? Que é a depressão. Eu já vi muitas pessoas falar que isso é frescura, que isso é bobagem, que isso não existe. Como é que a pessoa vai compreender que uma pessoa está disposta a tirar a própria vida, sendo que ela está ali inteira, muitas das vezes, até aparentemente bem financeiramente? Isso não está ligado à questão financeira, nada disso. Então eu vejo uma certa ignorância. E aí é onde eu entro. Muitas das vezes, até mesmo homens que eram para estar preparados para reconhecer isso, falam uma bobagem dessa. O que está faltando nesses homens? Para quê? Eu estou falando agora de pastores, de líderes espirituais. O que está faltando nesses homens para que eles possam reconhecer dentro do seu rebanho alguém que está com esses sintomas, já que esses sintomas assim, não é uma coisa. Porque o cara está com a febre, está com a gripe, você olha para ele e você identifica que ele está com algum problema. Mas geralmente nessa questão psicológica, não dá para ver, é imperceptível. Existe um método para que o pastor possa aplicar ou aprender a identificar essa situação, Daniel? Então, o problema é que, por isso que eu criei, como eu falo, da epistemologia espiritual, é justamente a teologia, um ramo da filosofia que estuda, parte dela estuda sobre o conhecimento. Porque as pessoas confundem muito, inclusive no meio religioso, fala que de filosofia, que a pessoa desvairada, está filosofando. Isso é falta de conhecimento também. E filosofia, philos, amor, a sabedoria, é o significado da palavra filosofia. Amor, a sabedoria, amor ao conhecimento. Então, isso aí está faltando no meio citado por ti, a epistemologia, ou seja, o conhecimento da razão, porque depressão
É uma doença grave, é uma doença séria, e a pessoa perde a motivação até para viver. Inclusive, nós temos dentro mesmo da história hebraica, da história do Antigo Testamento, um profeta que era um homem que tinha uma sintonia diretamente com Deus, que era o profeta Elias, não era uma pessoa qualquer. Ele, após toda aquela situação, ele mata os profetas de Baal, tudo, ele, ele cai no quadro de depressão, quando ele é ameaçado por Jezabel. Um dos sintomas da depressão, tem pessoa que perde o apetite, tem pessoa que dá muito sono, tem pessoa que fica prostrada, e Elias ali, ele pede a Deus para matá-lo, já chega, não aguento mais. Ele deita ali debaixo daquele carvalho, a meu ver, para morrer. Mas quando vai um anjo e o chama, ó, levanta e come, porque você não findou ainda não, você tem um longo caminho a ser percorrido. O que aconteceu com ele ali, apesar de ser um ser espiritual, um homem que tinha sintonia com Deus, como eu disse, não era um profeta, uma pessoa qualquer, mas ali foi o lado humano dele, e esse lado humano nós precisamos de cuidar, porque depressão é um desvio, é um desnível da serotonina, uma substância no cérebro que nós chamamos uma substância que dá prazer. Então, isso tem que ser tratado. Depressão, oração não cura. Existem situações que ajudam, tudo, mas temos que ter a responsabilidade de saber o que é uma depressão. O que eu digo são duas coisas com os nomes próximos, que é muito confundido no meio religioso. Depressão com opressão. Vou dizer como ocorre, qual a diferença. Eu diria que a depressão, ela ocorre de dentro para fora, enquanto a opressão de fora para dentro. Essa é a diferença. A opressão, o medicamento não vai resolver, mas aí já entra a súplica, a oração, a sintonia com Deus, mas a depressão, existe recursos, existem situações que tem que ser medicamentoso o tratamento, acompanhado com um processo psicoterápico, de terapia. Pois é, Daniel. E você está falando aí do profeta Elias, por exemplo. Existem algumas pessoas, já conversei com pastores assim, bem espiritualistas, e também conhecedor da teologia, que afirma, dentro da sua analítica, dentro da sua análise, que Elias não teve depressão, teve uma tristeza profunda. É lógico que eu não vou entrar em detalhes com ele, porque ele não tem, assim, eu não vejo ele, eu vejo um bom teólogo, mas muitas das vezes o cara tem uma formação, você é teólogo na teologia, mas não tem aquela formação na psicologia. E aí agora você, como autoridade, tanto na teologia, porque também você é formado em teologia, não é isso? Sou teólogo, tenho estudo já há mais de 50 anos, mais de meio século. Eu acho a Bíblia fascinante, inclusive para ter o melhor conhecimento, eu busquei estudá-la nos originais, tanto hebraico, Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Acho que dá um embasamento Com melhor. certeza. E é nesse, Pesquiso já, inclusive tenho também mestrado nessa área como teólogo. então você não Nessa fala área. só como você está falando com embasamento, tanto na psicologia, que é o sua área de conhecimento, e também na teologia. E ali nós temos um caso clássico de um homem de Deus com depressão. E É, o, em falando em suicídio, aquele homem, talvez ele não tire a própria vida pelo temor que ele tinha no Senhor. Não é é isso? exatamente o que eu penso. Porque existe muita gente na igreja, pessoal, que está procurando o botão de apertar o desligamento geral. E o que não faz ele apertar o botão é justamente esse temor em saber, não ter certeza das consequências espirituais que vão no mundo espiritual lá depois da morte, entendeu? Mas isso é uma luta.
Porque dentro da igreja tem muita gente assim, né, Daniel? Eu gravei no meu canal, falei sobre depressão, sobre suicídio. Uma das coisas que leva ao suicídio é a síndrome de Pastorite. Nesse caso, Pastorite nesse caso, suicídio de é pastores. pastores, eles acabam entrando num processo de isolamento, um processo que foge da realidade, por causa do quadro de megalomania. O que é megalomania? Megalomania é um tipo de psicose. A pessoa se sente, começa a se sentir grande, se sentir muito importante, sentir super espiritual. Inclusive, no meu Instagram tem um vídeo que eu falo sobre síndrome de Pastorite. Pode ver que é interessante, com embasamento. Por isso também que você, no anterior, fez uma pergunta, como fazer. Nós estamos abrindo um curso de formação em clínica pastoral, tratando de todos esses assuntos, dando todos os embasamentos científicos da psicologia da alma, da psicologia analítica e fundamentos espirituais. Eu sempre digo, é um curso 100% científico, mas totalmente cristocêntrico. Ou seja, é um trabalho, esse curso é uma preparação para pastores. É isso? Pastores, líderes de qualquer confissão religiosa, há pessoas que queiram um melhor conhecimento, que queiram estar preparadas, capacitadas para lidar com essa realidade. Pois é. Hoje, é, você tem falado muito sobre esses sintomas, né, de pastorite. E você falou uma coisa interessante aí um pouquinho atrás, a realidade de muitos pastores em relação a esse problema do, né, nós estamos falando aqui, do suicídio. É, é difícil expressar para as pessoas que isso acontece na vida de um pastor. Acontece, não acontece, Daniel? De um pastor entrar numa depressão ao ponto de tirar a própria vida? Acontece muito, e nós temos casos concretos, inclusive saíram nos jornais, interno, externo, e em alguns canais, de suicídio de missionários, de pastores, missionários. Então, não adianta tapar sol com a peneira, nós temos que viver dentro da realidade, é isso que eu falo. Essa síndrome tira a pessoa da realidade, ela sai, porque o psicótico, que é psicose? A pessoa que sai do real para o imaginário, ela começa a fantasiar. Existem casos de que a pessoa entra no processo de delírio, ouve voz, diz que está falando com Deus, fala direto, é o super, é o que eu chamo da quarta pessoa da Trindade. Eles se sentem assim. Tá, mas aí o curso, né, o treinamento, digamos assim, que você está propondo dar, esse treinamento parece que você já ministrou ele em outras áreas. Como é que é isso? Já fala, como é que foi essa ministração para outras áreas? Como é que foi isso? Né, esse curso, na verdade, nós começamos ele dentro da Universidade Federal em 1991. E fizemos algumas formações, inclusive em convênio com a universidade. Depois fizemos formações fora também. E depois paramos, fui dedicar, eu achei sim que não estava sendo valorizado. Eu falei, olha, eu sou um profissional reconhecido, com trabalhos científicos publicados no Brasil e fora do Brasil, em revistas científicas, com livros publicados, publicações, e então vou respeitar e parei de dar, não tinha necessidade, não fazia isso por dinheiro, fazia isso por vocação, e então estamos nós aqui vendo a grande necessidade que os campos estão brancos para a colheita. Aquele clamor de 2.000 anos atrás que Yeshua disse que a seara é grande, mas poucos os ceifeiros, a realidade nossa é outra. E hoje nós precisamos de ceifeiros preparados, treinados, capacitados para estar lidando com a realidade atual. E suicídio é uma delas. A depressão é outra. O distúrbio de ansiedade é enorme.
E isso acontece com quem está na igreja, fora da igreja, depressão dá em pastor, depressão dá em qualquer líder, dá em padre, dá em qualquer líder, dá em qualquer pessoa. Ela é muito democrática, não escolhe classe econômica, religiosa. Então, não adianta fugir disso. Então, o pastor, o padre, qualquer líder religioso que não estiver capacitado para isso, vai fazer um péssimo trabalho, com certeza. Muito bom, Daniel. Uma outra coisa, aí a gente está falando desse assunto e está muito legal, né? O assunto sobre. Porque esse é um assunto perigosíssimo. Um assunto Sim, perigosíssimo, porque se trata da vida. Um risco de morte. Imagina o cara ter. Olha, eu. Eu li numa dessas postilas que a gente faz lá do nosso treinamento, eu li uma carta. Alguém colocou lá na apostila uma carta direcionada ao pastor. Eu não sei se aquilo é verdade ou se é fictício, mas a história tem fundamento. É um cidadão que sentava no primeiro. Você chegou a ler isso na apostila lá? Desse agora, me das parece que eu máscaras? li a E- parte dela, carta a Então, Francisco, ele alguma coisa chegou. assim, Ele, pseudônimo de Francisco. ele chegou lá, ele senta todos os domingos naquela cadeira da frente. Ele aperta a mão do pastor, o pastor pergunta como é que você está, mas ele nunca falou, porque ele sempre entendeu que o pastor, na realidade, faz aquela pergunta para todo mundo. E de fato é uma pergunta genérica e não quer saber realmente como que ele se encontra. Então ele percebia isso. E ali ele dá uma outra informação. Ele diz bem assim: olha, pessoas que estão passando pelo meus sintomas, que é a depressão, ela também quer se esconder, ela não quer se expor. Ela não quer. E agora veja bem, aquele pastor, e ele fala que congrega naquela congregação ali há 10 anos. Em 10 anos, 5 dos 10 anos ele estava em depressão, tentando suicídio. E a carta era uma despedida. E ele resolve, na despedida da sua carta, escrever ao seu líder espiritual. Agora imagina se esse pastor tivesse um treinamento para identificar, né, só no tocar das mãos, porque existe até meios de você tocar na pessoa. Em relação a tocar, esses dias eu estava conversando com um psicólogo, o Oséias, você conhece, né? O Oséias, pastor Oséias, que formou em Isso, né? psicologia, ele me deu uma ideia assim, cara, que me deixou impactado. Eu falei, meu Deus, como os pastores precisam aprender. Ele falou assim: olha, o pastor ele tem a mania de chegar tocando, abraçando, né? E às vezes ele acha que está agradando, mas muitas das vezes tem uma pessoa ali com um trauma, Daniel, que ele não quer ser tocado. Ele não quer Sim. esse tipo de contato. E o pastor, ele por falta de treinamento, ele espanta essa pessoa, né? Ele acaba frustrando essa pessoa. E aí são coisas que essa clínica pastoral que você está propondo vai trazer uma luz a esses pastores. Essa é a ideia. Na verdade, vai trazer luz, um bom embasamento para fazer um trabalho de qualidade, de eficiência. Eu até estou reescrevendo, apesar de eu ter todo esse material pronto, já dei esse curso de formação, já dei de mestrado nessa área de clínica pastoral, e eu tenho todo esse material pronto, mas como eu estou reescrevendo, trazendo para o momento presente, e eu gosto, eu estudo, pesquiso todos os dias. Não tenho hora para aproveito todo o meu tempo, o meu momento para justamente dar o melhor de mim. Então eu escrevi, deixa eu ver se eu acho aqui, é um capítulo que eu fiz sobre a necessidade, a escuta psicanalítica lagoniana. E eu peguei justamente um texto que está em São Tiago, né? Capítulo 1, versículo 19, quando ele diz, abre aspas, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todos sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Eu faço todo um capítulo baseado na escuta, tendo como base esse texto, trazendo para a realidade acadêmica do dia a dia para as pessoas. Então, eu diria o seguinte, que em clínica pastoral não tem como fugir das sábias palavras de Tiago. Eu estou pegando uma coisa bem conhecida que as pessoas leem, mas não sabem fazer uma exegese, extrair esse conteúdo tão necessário que não foi escrito por acaso. Às vezes as pessoas têm só aquela visão teológica, muitas vezes rasa, sem fazer uma exegese do texto,
e do contexto, para que não vire pretexto. E então, assim, fica muito. Nós queremos aprofundar. Eu digo o seguinte: é sair da piscina para mergulhar no mar do inconsciente, o mar das águas profundas. Está no momento de despertar, de sair da piscina rasa, que nem às vezes a pessoa não entra nem até a canela, nem até no joelho. Quem tiver coragem, tiver disposto a mergulhar, conhecer, se capacitar, né, como diz o Jeremias, né, se não estou equivocado, 48:10, não se deve fazer, ai daqueles que fazem esse ministério, essa obra relaxadamente. Isso é muito sério. Por isso que a clínica é pastoral, né? O nome pastoral é daqueles que cuidam de pessoas. Não necessariamente ser o pastor do A ou B, de uma religião A ou B. A visão nossa é a visão do reino. Não É, abrimos mão disso. eu acho interessante esse texto aí, aquela passagem, esteja pronto a ouvir, né? Daniel, Tiago 1,19. então, eu tenho assim, eu vivo essas experiências. Por exemplo, eu aprendi uma coisa, olha que eu aprendi isso não tem muito tempo não, tá, Daniel? Tem pouco tempo. Olha que estou pastoreando há muitos anos, mas isso aqui deve ter uns 5 anos que eu aprendi. Eu aprendi a ouvir. A pessoa chegava no meu gabinete, ela falava meia dúzia de palavras, eu queria falar 20. Eu queria falar 30 palavras. Eu já queria ter uma resposta para aquela pessoa, uma resposta. Você está entendendo? Eu já queria chegar para ela ali e dar uma solução para ela. E eu não tinha resultado. Então eu aprendi, assim, como com mestres igual você e outros homens, que não é que eles receberam o dom, né? Eles foram buscar estudo, eles foram se aprimorar. E aí eu resolvi dar ouvido a esses homens. E eu descobri e fui desenvolvendo que as pessoas precisam só de falar, muitas das vezes. As respostas estão nelas. Não é isso, Daniel? As respostas estão nelas. Exatamente. E aí eu comecei a aprender a ouvir. Só que eu não tenho ainda essas técnicas que eu vou aprender, né? Esse ensinamento que eu ainda vou aprender nesse curso Clínica Pastoral. Mas o pouco que eu tenho, eu descobri uma coisa. E aí eu falo para você, meu amigo pastor. O pouquinho que eu sei já faz vir pessoas de outro ministério para falar comigo. Eu atendo pessoas do meu ministério e também tem agenda para atender pessoas de outro ministério, Daniel. E não é ministérios pequenos, não. Ministérios grandes. Tá entendendo? Recentemente, uma irmã falou assim: olha, pastor, eu preciso falar com o senhor. Marca uma agenda para mim aí, faz favor. Eu marquei até fora de culto, porque, né? E aí foi ela, a família, e eu precisava conversar com ela, é empresária. Uma empresária cheia de problemas. Problemas na empresa, problema no casamento, problema no lar, querendo abandonar a família, querendo abandonar, sabe? Surtando. Olha que coisa, Daniel. E ela sentou na minha sala e eu falei: o que está acontecendo, minha filha? O que está acontecendo? E ela começou a falar. Ela falou, falou, falou. Daniel, a mulher falou mais de 1 hora. E eu não interrompia. Eu só balançava a cabeça, confirmando, entendeu? Mostrando para ela que eu estava ouvindo ela. E depois ela perguntou: o que eu vou fazer, pastor? Eu falei: você já deu as respostas. Você já sabe o que tem que ser feito. E ela saiu dali. Diz ela, no outro dia ela mandou um áudio: pastor, eu estou leve. Eu falei: poxa, e eu não falei nada. Pastor, aquilo que o senhor me Exatamente. falou, eu apliquei. Eu falei: poxa, eu não falei nada. Foi Deus que falou com ela, porque Deus usou ela para falar com ela mesmo. Aí, e ela falou Essa assim: elaboração, desculpa interromper, só fazendo uma adenda, essa elaboração aí, só da pessoa elaborar, ter alguém para que possa escutá-la, ela já vai reorganizando dentro dela. Por isso que muitas vezes o paciente fala: ó, a sua dica foi muito boa, mas a gente não deu dica nenhuma, a gente só esteve pronto para ouvir. E eu quero só acrescentar esse texto, Tiago 1,19, que a riqueza desse texto nos leva a entender que ele está dizendo aqui ouvir e escutar, que são duas coisas diferentes. Eu separo o seguinte: ouvir, qualquer pessoa que não é surda, ela ouve. Mas o escutar
a gente escuta com o coração, escuta com a nossa estrutura psíquica e escuta com empatia. Então, a riqueza desse texto é ouvir e escutar. Isso aí, cara. Ouvir e escutar. Aí, então, eu aprendi, é, assim, na luta, ouvindo sábios, sentando para ouvir, porque uma das coisas que a gente tem que ter humildade, e isso aí, meu amigo pastor, a gente não tem que pensar na gente, a gente tem que pensar nas pessoas que a gente está conduzindo. Não é isso, Daniel? Pensar nas pessoas que está Sim, conduzindo. E o nos mais preparar. E importante é o outro. é no outro. E nos preparar. Então, eu vou ter o maior prazer, maior satisfação de colocar na minha agenda, tal dia eu estou sentado com o doutor Daniel para aprender. Porque não é uma pessoa que saiu dali e resolveu fazer um curso. É história de pesquisa, livros editados, livros escritos, né? Melhor dizendo assim, né? Publicados. Livros publicados. Então, vale a pena participar. Agora, Daniel, o pastor que sentar na sua sala para aprender sobre clínica pastoral, é, é, que tipo de pastor ele vai se tornar? Você tem como dar um Com certeza. Primeira coisa, nós vamos trabalhar, vamos resumindo, um pastor de excelência. pastor de Pastor excelência? consciente, cônscio da sua responsabilidade. Trabalhar, uma das coisas que eu acho fantástica, por isso que eu sou. Você pegar o grego ali, o texto de João 3,30, se não me engano, quando João Batista ele aponta para Jesus, ele fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu, no grego, é ego, ou seja, convém que o meu ego diminua. Eu sempre digo, a suprema felicidade na vida está em alinharmos o nosso ego com o ego de Jesus Cristo, ou seja, essa sintonia, interação psíquica com a mente de Cristo. Ele fala, olha, considerar os outros superiores a si, não seja aquele que você achar que é o supra-sumo. Nós precisamos ter um coração de humildade, de servir. Pastor é para servir, não é para ser servido. O segredo do crescimento psicoemocional e espiritual, o psicoema espiritual, é servir. O que Yeshua disse, o Supremo Mestre? Eu sou fascinada, independente de religião, eu sou fascinado, porque eu não me considero religioso, me considero cristão. O que é cristão? Né? Cristão foi chamado aqueles que estavam seguindo Cristo, foi em Antioquia, no ano 31 da era cristã, foi chamado por gozação de cristão, ou seja, seguidor de Cristo, e pegou. Então, eu me sinto cristão, procuro seguir os ensinamentos dele. Isso amplia a nossa visão, amplia, elastica a nossa mente, e vamos ser pessoas melhores, vamos entender aquele que era filho verdadeiro, rei verdadeiro, que ser servo. E tem muitos servos querendo ser rei. A diferença está aí. Eu vim para servir, não para ser servido. Eis a diferença. A essência da vida, a essência de fazer um bom ministério. Então, vamos trabalhar a pessoa num todo. Esse método nosso, eu trabalho, que eu chamo, vamos para o triângulo: indivíduo, emoção, indivíduo, problema e emoção. Um lado indivíduo, outro lado problema, outro lado emoção. O nosso método não trabalha com indivíduo nem com problema. O que é indivíduo? Indivíduo é aquilo que a pessoa possui, se ela tem um bom emprego, a família dela, aquelas coisas que isso não interessa no atendimento. Problema, qual o problema que está acontecendo, tudo? Levou um tiro, foi atropelado, tem outra situação que a pessoa está vivenciando. As pessoas chegam, né, isso é curiosidade.
Ah, como é que é isso? Quer saber da vida dos outros. Pastor não é investigador, não. Pastor tem que saber escutar e fazer uma pontuação nas emoções. A diferença está aí. Trabalhamos com a emoção, tipo, o que que a pessoa está sentindo diante daquela situação. Não precisa saber se o cara se perdeu o filho, se levou facada, se foi morte natural. Isso não importa a pessoa que é uma mãe, que é um pai, um ente querido, está sofrendo. É isso que a gente precisa ter, que eu chamo de empatia. Eu coloquei esse termo, introduzi no nosso método. Empatia. Empatia é um termo já muito conhecido, mas eu falo empatia silenciosa. Às vezes, diante de uma perda, de uma morte, a gente só tem que acolher. Essa empatia silenciosa é você estar ali numa interação emocional com o outro, isso aí nós vamos ensinar, e o outro vai sentir isso, é de coração para coração, de psiquismo para psiquismo. Isso que eu chamo de interação psíquica. Às vezes, se chegar e colocar a mão em alguém que perdeu, dar um abraço, se for uma pessoa próxima, vale muito mais do que 1000 palavras. É uma ação. Você quer ver uma coisa horrorosa? Hum. As pessoas chegam no velório, vai para a família, meus pêsames. Isso é horroroso. Meus pêsames, a etimologia das palavras, quer dizer, você está me sendo pesado, entende? Poxa, Meus- interessante. isso é horroroso para quem ouve isso. A pessoa não quer ouvir isso, não. Eu nem meus sentimentos eu chego, eu só chego, dou um abraço, aperto a mão, estou ali. Verdade. Porque palavras nesse momento não resolve, mas um gesto sim. E essa empatia silenciosa também. Ah, foi Deus que quis assim. Mas que Deus é esse que matou meu filho com 15 anos de idade, quis que ele morresse? A pessoa, no momento assim, tumultuado, não vai entender isso, não. Então, essas coisas tem que evitar, entendeu? Isso são treinamentos bem amplos que nós damos. São 30, quase 4 décadas de experiência lidando com comportamento humano. Daniel, e esse treinamento, ele leva que período? Quanto tempo para o pastor se formar? Nós vamos dar um período curto, eu vou falar curto, mas talvez eles não pensem assim, né? Vai depender da consciência, vai ser um treinamento de 1 ano. Então, vamos fazer esse treinamento, esse projeto inicial, eu quero pessoalmente, eu quero estar dando a mentoria direta aos pastores, ou líderes, ou padres, ou quem nos procurar e queira fazer o curso, dando o criador do método vai estar ali dando a mentoria pessoalmente, eu faço questão de fazer isso. E um encontro mensal, mas nós vamos fazendo acompanhamento em grupos, tirando dúvida, fazendo chat, ou fazendo grupo no WhatsApp, Instagram, ou Telegram, né? Então, vai ser um acompanhamento bem de perto, vai ser o acompanhamento, a gente vai dar uma sustentabilidade emocional, de conhecimento intelectual, é uma coisa bem, que eu chamo de tríplice dimensão. Então é um curso que vai levar 1 ano. Um Dentro ano, desse período de 1 ano, né, ele tem presencial, ele é presencial, presencial, uma presencial e acompanhando, tirando dúvidas via o grupo que nós vamos fazer exclusivo para os alunos, para os discentes. então o aluno, ele, além de ter a parte presencial, ainda tem mentoreamento. O Mentoria, mentoreamento dos grupos de WhatsApp, exatamente, acompanhamento de consulta, né? exatamente, Coisas dessa exatamente. natureza. Vamos estar ali para estar realmente cuidando de quem cuida do outro. Ou seja, vai valer a pena. Vale a Ah, com pena a pessoa certeza. aprimorar, não é isso? Às vezes a pessoa está tão preocupada em questão de preparar um bom sermão, preparar uma boa mensagem, ter um elogio, né? Ah, você prega muito, você
quando fala, mas tem que se preparar também para cuidar das pessoas. Esses ficar massageando o ego, né? E isso, tem pessoa que gosta disso, né? É claro que um elogio sincero ele é importante, né? Mas você tem que ter cuidado para não sentir o ego massageado, né? Ser levado por isso. Eu penso assim, que um pastor ele tem que estar preparado, e muito bem preparado, porque os dias de hoje não tá fácil, de maneira nenhuma. Eh, as coisas vão surgindo cada vez coisas novas, e não precisa ele viver na pele, né. Tem muitos pastores que aprenderam isso na pele. O que que é Sim. depressão, o que que é sofrimento da alma, o que que é estar de dia na escuridão, o mundo está sem cor. Então tem pessoa que aprendeu isso na pele. Mas hoje nós temos a capacidade, né, de sentarmos em uma sala, fazemos parte de uma família. Ou seja, vai entrar para a família, não é isso, Daniel? Vai entrar para Exatamente. Seremos uma grande uma família, grande né? família, Vamos chamar da família Dagoniana, né? Dagoniana. É, Dagoniana, vai ser uma grande família. E eu quero dizer que eu já tratei pastores com depressão, pastores né, que tinham uma epistemologia, uma consciência disso, padres, freiras, médicos, psicólogos, todos estamos sujeitos à depressão, precisamos de cuidar, fazer a profilaxia, ou seja, a prevenção. Mas ninguém está isento disso. Nós podemos cuidar, nós podemos evitar. Tem muitas coisas que são evitáveis. Para você ter um exemplo, o Alzheimer, ou mais conhecido como Alzheimer, né? Mas Alzheimer era o nome do alemão, né, que inventou isso aí, que descobriu esse termo, mas já era uma coisa que existia, só trocou de nome mesmo. Ele pode ser, segundo isso é ciência, a neurociência, também gosto de estudar neurociência, pode ser evitado em quase 50%. Tem muitos Alzheimers que podem ser evitados, de qualidade de vida, o que você coloca na tua mente. E isso nós encontramos nas cartas do Rabino Shaul, né? Eu gosto de usar esse termo, mas é o apóstolo Paulo. Ele fala, escrevendo ali para os cristãos de Filipos, ele lê em Filipenses 4, 7, 8, ele fala, olha, ele começa dizendo, e a paz, e o shalom, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ou seja, ela está. Isso aí está falando de coeficiente espiritual, do coeficiente espiritual, que isso aí você não compreende isso com o intelectual. E a paz de Deus que excede a todo o entendimento, está acima do coeficiente intelectual e emocional, guardará os vossos corações, coração aqui é o centro da vontade, é o órgão que bombeia o sangue, e os vossos sentimentos em Yeshua, em Cristo Jesus. Isso é muito profundo. Aí ele segue no verso seguinte, quanto mais, meus amados irmãos, tudo que é puro, justo, amável, de boa fama, se há louvor, nisso pensai. Então, a tendência do ser humano pensar em coisas negativas é enorme. Por isso que Paulo chama a atenção, fala, gente, olha que maravilha científica, está dentro da neurociência isso. E por quê? Hoje nós sabemos que uma qualidade... Eu falo isso no meu livro de comportamento e sexualidade humana, sobre pensamentos. A qualidade do pensamento, ele adoece uma célula, sabia disso? Adoece uma célula. Eu publiquei um trabalho, alguns anos atrás, sobre a psicoimunologia. Tirei isso, sabe de onde? Isso assim, apresentei isso aqui, apresentei na universidade, apresentei isso em São Paulo, em encontros científicos, foi muito aplaudido. E eu tirei isso de Provérbios, só não falei que era de Provérbios, eu tirei de lá. Quando o maior sábio da história, que é o rei Salomão, ele falou, o espírito do homem susterá ou aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Eu pensei, isso é psicoimunologia. O que a psicoimunologia ela mostra? Que dependendo do seu estado emocional,
você está vulnerável de uma simples gripe, um resfriado, até um câncer. Eu já atendi pessoas com câncer, eles provocaram esse câncer. Eu falei, era pessoa da área de saúde, que já estava fazendo mestrado na área de saúde. Falei, olha, você, esse câncer você quis tê-lo. Ele falou, mas eu quis mesmo. Por isso, situações emocionais estava vivendo, mas agora eu quero viver. Meu Deus. Então, assim, um pensamento desconexo, uma má qualidade de pensamento, te leva a adoecer. Uma coisa, Daniel, às vezes a pessoa vê uma coisa de tanta qualidade que vai ser ofertado nesse treinamento, você parece que está querendo fazer isso assim de um custo. Vai ser o custo e benefício, né, Daniel? Está preocupado com isso também, em relação a valores? E não, isso aí vai ser uma coisa bem, se você vê o conhecimento bem um investimento bem simbólico do resultado, não tenho dúvida disso. Se eu fosse, isso aí é bem simbólico mesmo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, é uma coisa, vai ficar caro, né, um treinamento. Pelo tanto de informação, pelo tanto de conhecimento que a pessoa vai adquirir. Mas a gente já conversou a respeito disso e vai ser assim, a gente está preocupado em colocar dentro de um orçamento onde a pessoa vai ter bastante conforto, né? Para poder pagar. Só se ela não quiser mesmo. Se a pessoa não estiver preocupada em investir nela mesma, não vai investir em mim, não. Não é para isso que eu vim. É nela mesma. E uma das coisas interessantes a pessoa tem que, quando ela investe um pouco nela, quando ela tem essa consciência de um investimento, ela vai dar valor. Porque senão não valoriza. Esse pequeno investimento só para que ela possa valorizar ela mesma. É uma forma pedagógica de ajudar ela a se valorizar, a abrir esse leque de conhecimento, esse leque de consciência. A pessoa ser uma pessoa consciente e o quanto ela é valorosa. A pessoa investe em tantas coisas, mas esquece de investir nela mesma, no que é mais importante, que a sua estrutura psíquica, psicoema espiritual. Bom, pessoal, eu acho muito interessante. Eu acho que você deveria se inscrever para esse curso, para esse treinamento. Buscar melhorar. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aí na sua igreja, talvez no seu grupo, porque isso não é só para pastor. Talvez você seja um líder de jovem, né? Esses dias, Daniel, chegou um jovem para mim, 13 anos de idade. Olha só que situação. E já vem 2 dias, uma vez por semana, né? 1 hora por período, que a gente está conversando a respeito de um assunto muito grave. 13 anos de idade, menina, né? Que botou na cabeça que não nasceu para ser crente. Porque tá ali, porque os pais estão obrigando. Que queria ser livre para poder escolher o que queria ser. Assim como os coleguinhas da escola, assim como colega da escola e etc. Aí, como eu venho aplicando esse método de ouvir e de apontar a direção, né? Chegamos à conclusão de que só fui ouvindo e dizendo bem assim, mas você queria escolher para ser o quê? O que você quer ser? Aí ela apontava alguém e falava, mas você quer ser essa pessoa? Fala para mim como é que essa pessoa é. Se esse é o modelo de vida que você quer para você. Bom, e a gente veio, aí conversamos a primeira vez, a segunda vez. Ela falou, quero chegar para meus pais e falar isso. Aí, falei, não, deixa isso. Conversa comigo, fala comigo. Você não se sente à vontade falando comigo e tal? Vai falando comigo. Aí quando foi ontem, essa pessoa chegou para mim e falou, pastor, olha, eu tomei uma decisão na minha vida, eu tô no caminho certo. O senhor, eu tô falando assim, para a glória de Deus, né? O senhor me mostrou que eu tô no caminho certo. Porque todas as pessoas que eu admirei, que eu achei que seria, né, legal as escolhas que eles fizeram, eu percebi, pastor, que eles fizeram escolhas muito erradas. E até agora eu tô acertando. Ou seja, e olha, Daniel, que
Eu estou falando de uma coisa, assim, simples, e que muitas das vezes, com esse curso, eu tenho certeza que eu vou sair daí, assim, bem aprimorado, não é isso? Bem aprimorado, bem aprimorado, porque eu estou fazendo isso pela vocação do Eterno. Agora, veja bem, o Eterno, ele me dá uma condição, mas ele também coloca para mim uma situação de dizer assim, aprimora esse dom que eu estou te dando. Vai aprimorar isso. Ele está me dando a oportunidade. Hoje, eu posso dizer para você assim, com muita clareza, com muita sinceridade, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por ter te conhecido. E eu louvo a Deus pela sua disponibilidade de nos ofertar esse conhecimento. Porque isso aí, cara, é uma transmissão de conhecimento assim que eu nunca imaginei que eu chegaria a ter esse conhecimento que você está propondo. Então, eu sou o aluno número 1. E falo para o meu amigo pastor aqui que vai nos ouvir, nesse corte que a gente vai fazer. Meu amigo, se prepara para montar uma clínica pastoral dentro da sua igreja. Com certeza tem pessoas aí na sua igreja, no seu rebanho, precisando desse seu preparo. E não é só para pastor, como eu estava dizendo. Você que é líder de jovem, líder de círculo de oração, que é líder de mulheres. Gente, já imaginou você que é líder de senhoras, de mulheres, tendo essa capacidade de identificar os problemas psicológicos, de poder tratar essas pessoas, ir lá na psicologia da alma delas e ajudá-las com problemas, às vezes no casamento, problemas com os filhos, e você tendo todo esse preparo acadêmico para poder ajudar essas pessoas. Então, chegou a sua oportunidade. Eu acho que você deveria, rápido, muito rápido, se aprofundar mais nesse assunto, entrar em contato com meu amigo Dr. Dagon, Daniel, para a gente formar essa turma logo. Eu já estou ansioso já. Ansioso na psicologia não é uma palavra boa. Eu estou assim. Ansiedade boa aí, Ansiedade ansiedade boa, boa. mas não é. Entendeu? Para ver essa turma começando. Daniel, você tem mais ou menos uma ideia de quando isso vai começar? Pensei isso hoje, rapaz, e estou no meu coração começar isso logo na segunda quinzena de outubro, mês que vem, se Deus quiser. Eu, eu com a conscientização, essa soma, né, que sozinho a gente não faz nada, mês que vem também estou com muita vontade que esse dia chegue e para começar a fazer uma coisa bem harmônica, bem gostosa. Nada além daquilo que parece que foi o apóstolo Pedro que falou, crescer na graça e no conhecimento. E tem pessoa que acha que não precisa estudar, não. Eu acho assim, não sei quem inventou uma frase aí que não está em consonância com os princípios divinos, não. Eu até escrevi sobre isso também, eu sempre falei sobre isso que se me incomoda. É que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Falei, gente, se isso for verdade, Moisés estaria fora dos planos de Deus. O homem que capacitou 40 anos no palácio para ser um sucessor do trono. Aí ele capacitou mais 40 anos no deserto. Aí Deus falou, agora tá bom, agora vem cá, que eu estou precisando de você para uma coisa específica. Então Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos. Ele chama o douto, indouto, mas a capacitação, gente, o conhecimento, eu preciso de buscar. A sabedoria, eu peço a Deus que Ele me dá. Né? Tiago fala isso. Então, são essas diferenças. E Daniel, que também não foi um profeta qualquer, né? É aquele homem que estava no... Deus elogiava. Um homem muito amado. Isso repete mais de uma vez esse texto no livro dele, Deus dizendo sobre ele. Já imaginou ser amado por Deus? Você sabe o que ele fala no capítulo 9 ali? Eu aprendi nos livros. Aqueles tempos, ele aprendeu estudando. Claro que ele é um profeta que tinha a revelação direta de Deus, mas ele estudou. Ele era o Daniel, era um príncipe. Ele foi escolhido lá para o palácio porque ela era um homem de beleza,
né? Não sei se ele tinha toda a beleza que eu tenho, mas era um homem descrito que é beleza, e falando sério, de uma inteligência, assim, altíssima. Então, mas mesmo assim, ele aprendeu pelos livros, mas era um homem que tinha... Por quê? Quando eu falo esse processo, né, de epistemologia, Daniel tinha isso. Isso nos leva a aproximar mais do eterno. E foi o que aconteceu com o profeta Daniel. Pois é. Ele não abria mão, porque ele todo dia ele buscava, tanto no conhecimento psíquico, como no conhecimento consciente espiritual, orando. E eu estava vendo uma pesquisa, né, saiu isso em 21, da neurologia. A oração, ela, inclusive, ela previne Alzheimer. Eu até botei, acho que postei em algum story agora, acho que hoje, sobre isso. Ela previne, inclusive, Alzheimer. Quando a pessoa está orando, a região do lobo frontal dela, ela irriga. Isso foi feita experiência com ressonância magnética. Há uma irrigação sanguínea que logo de 7, parece que 7 milímetros de sangue. É um negócio fantástico, fantástico. Essa história de que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que chama, eu não concordo com isso não, Daniel. Isso é horrível. Eu não concordo, não. Eu não concordo, É não, porque horrível. assim, ele chama, sim, alguém que tem algum tipo de dom, mas ele espera que essa pessoa acaba evoluindo, vamos dizer assim, nesse dom que já tem. Ele não chama ninguém do nada, assim, à toa. Não tem um profeta chamado do à toa. Desde o profeta Elias, o profeta Eliseu, por exemplo, estava lá fazendo alguma coisa. O Paulo, o apóstolo Shaul, né? Ele era um capacitado, um homem muito capacitado. Era um homem. Ele só precisava ser modelado, vamos dizer assim, né? Moldado. Mas era bem capacitado. Entendeu? Atualmente, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que é um rabino, a maior escola daquela época, né? Então, ela tinha uma formação jurídica, ele fazia parte de um sinédrio. É comum, diria, hoje, se a gente for comparar, eu vejo assim como fosse ele era um desembargador, um ministro supremo, eles tinham carta branca para fazer o que eles quisessem, eles que decidiam. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, Deus não faz distinção de pessoas. Eu conheço muitas pessoas, conheço pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar escolas dotadas de uma sabedoria enorme. Eu aprendo muito com essas pessoas. Eu gosto muito do meio rural. Eu sinto que aquelas pessoas que nunca não tem nem o primário, o ensino fundamental, mas são pessoas que têm uma cultura enorme. Então, eu não valorizo papel, eu valorizo conhecimento. Conheci muitos homens no passado que não tiveram oportunidade, por exemplo, você pegava no interior, há uns meio século atrás, não existia acesso a faculdades, acesso aos grandes seminários teológicos, mas eram pessoas que buscavam. Eu tive um amigo, inclusive, um dia, ele dava assim, tinha um conhecimento, o português dele era invejável, o conhecimento de geografia, de psicologia, de filosofia, era assim, ele tinha uma exegese bíblica, ele conhecia, ele estudou. Aí um dia ele falou, olha, eu não tenho diploma de nada, não. Isso tem uns 40 anos que eu ouvi isso. Pois é. Mas ele buscou Buscou conhecimento. conhecimento, buscou Dentro, aprimoramento. dentro da capacidade dele. Mas tem pessoa que fica dormindo, fica com preguiça. Aí eu falo, para preguiçoso não tem lugar no reino de Deus. E Deus só chamou homens ocupados. Verdade. Isso é interessante. Interessante. Então, a gente pretende começar esse curso agora no mês de outubro, né? É isso que você falou? Outubro. Outubro. Logo no início da primeira quinzena de outubro. Precisamos colocar isso o mais rápido possível e a gente vai divulgando. Meu amigo, esse é o seu momento. Entender o seu chamado. E quer mais ferramentas para continuar desenvolvendo o seu chamado? Essa é a hora. Entre em contato conosco.
faça a sua inscrição, participa desse grupo de homens e mulheres, de líderes que estão caminhando ao aprimoramento. Venha com a gente nessa jornada. Deus vai te abençoar muito seu ministério, vai enriquecer seu ministério. Vem para cá. Não é isso, Daniel? Eu quero aproveitar o ensejo, né, a oportunidade, para estar lhe convidando a fazer parte dessa grande família, essa família psicoama espiritual, que vamos estar caminhando de mãos dadas com você, e nos chame, né, depois vamos fazer um grupo no WhatsApp, só específico, mas pode nos chamar no nosso direct, né, no Instagram, né, só é Braps, e pode, olha, eu quero me inscrever, até que a gente vai ajeitando isso aí para tá deixando um telefone só para exclusivo também, mas pode chamar do nosso Instagram, no direct, manda lá, e nós colocamos seu nome, vamos fazer um grupo para estar nessa caminhada maravilhosa, você não tem noção. Eu faço isso por amor, eu sinto, assim, muito motivado a estar caminhando, né? Com você, caminhando no conhecimento, pesquisa, isso me fascina muito. Eu penso que fomos chamados para ser sal e luz, para ser luz, deixar aqui, né? Luz, nós vamos ter luz. E, finalizando, eu quero dizer que eu falei domingo sobre isso. O que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? Às vezes as pessoas acham que criticam muito Pilatos, mas existem muitos líderes religiosos que estão sendo pior do que Pilatos. Eles estão fazendo Jesus chamado Cristo, não está dando valor, não está vivendo os ensinamentos que ele deixou. Eu quero dizer que eu tenho um trabalho dentro do formação em psicanálise lagoniana, e depois a gente quer fazer uma complementação, quem quiser também, só uma complementação mesmo, que a gente já vai trabalhar nessa direção. Clínica pastoral, quiser fazer em psicanálise também, complementação pode ser feito, vai ser diplomado, né, certificado com isso. Mas, então, voltando ao que estávamos falando, o que está fazendo Jesus chamado Cristo? Pilatos lavou suas mãos. E muitas vezes têm de lavar as mãos com comportamentos, falta de conhecimento, de epistemologia mesmo. Eu estava avaliando a intelectualidade eu até falei isso sobre o filho de Maria, a intelectualidade dele como aquela parte homem ali, né, que ele encarnou, né, e eu até um dia estava falando sobre isso, não vou entrar muito nisso, não, porque pode causar polêmica, mas a Bíblia não é explícita, mas ali tudo indica como ele foi encarnado, tinha a parte homem, ele pega ali os cromossomos de Maria, da genética humana, e a outra parte, né, que o cromossomo do Espírito Santo. Né? Maria foi cheia do Espírito Santo. Então, se a gente pensar essa dimensão que nos dá, o que nós temos na nossa mente, que eu trabalho esse coeficiente espiritual, olha, vocês não têm dimensão aonde vocês podem chegar. Essa é a minha palavra. Muito bom, pessoal. Nós estivemos conversando aqui com o Dr. Dagon, que está elaborando um curso de clínica pastoral, que vai nos abençoar com conhecimento nessa área psicológica, psicoterapeuta, e você vai poder colocar ou montar uma clínica dentro da sua igreja. Clínica de psicologia pastoral. Psicologia da alma, né? Psicologia da alma. Dentro dessa clínica pastoral, vamos trabalhar a psicologia da alma. Psicologia da alma. E a gente agradece não a sua... Né? Eu quero só deixar claro que, talvez para os mais intelectuais, em epistemologia, em raiz, né?
das palavras, não, o termo não é redundância, porque se a gente for ver na etimologia, psicologia, psique, né, do grego, psique, às vezes fala psique, mas o Uhum. termo correto do grego original é psique, psique mais logo, estudo da alma, mas isso é só do nome. A gente não vê, já participei, já lecionei em grades curriculares das universidades uma matéria sobre psicologia da alma mesmo. Tem. Então, o que nós estamos trazendo para o meio, porque hoje, se algum. E a necessidade é muito grande, mas não tem, no meio cristão, né? Temos pouquíssimos, estou falando de profissionais agora, capacitados, de psiquiatras, psicólogos, psicanalistas. Nós temos pouquíssimos profissionais nesta área. É um leque que nós vamos alcançar, que nós queremos ajudar você a alcançar muito grande. Até se quiser fazer uma complementação para estar atendendo esse público. A maioria das doenças que a gente encontrei em consultórios e muitos anos de clínica, quer dizer que passa mais de 3 décadas, inclusive esse curso de psicologia da alma, não é novo, só paramos porque nós sentimos agora, estamos incomodados para voltar com ele. Nós temos mais de 30 anos de experiência nesses cursos. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise e Sexualidade, e ligado ao Instituto Psicodramaterapêutico de Paris, ex-membro, Sociedade Belga de Psicanálise, então tem uma caminhada já, assim, bastante nesse sentido. Não tô, o que eu disser é com fundamento, não é falar por falar, não, porque precisamos falar fundamentados, né? Em todos os sentidos, na palavra, cientificamente, né? Então, eu digo que é um curso cientificamente sustentável, religiosamente equilibrado e socialmente dentro dos parâmetros de sustentabilidade. E Daniel, sabe o que eu achei interessante nos seus métodos? É porque às vezes a gente encontra assim na igreja algumas pessoas com algumas dificuldades mesmo de organização da mente, né? E umas com insônia, não conseguem dormir direito, aquela coisa toda. Tudo isso leva a uma situação difícil para lidar, né? Sim, E a gente não tem aquela capacidade de falar, ah, toma um remédio aqui, cara. E nem pode, né? Toma um remédio ali, faz, toma. é, Porque não pode. Mas você tem umas dicas assim também muito interessantes em relação à medicina alternativa, vamos dizer assim. Seria natural. um chá, né, alguma coisa assim, né, que você conhece de plantas também. Eu acho interessante isso. Aí esses dias nós estávamos conversando, você falou assim, ah, tem um remédio aí que esse psiquiatra passa, mas eu vou te dar a raiz, né? A raiz, que é o. Você tem um termo que você usa, um termo que você usa. É porque, na verdade, eu sempre digo, nós já temos tudo na natureza. Hum. Teve uma época que eu usava, acho que, se não me engano, solarium, que chama. As pessoas eram tratadas de tuberculose, não existia os medicamentos que temos hoje, com sol. E o sol, vocês não sabem a maravilha, a vitamina D3, tudo, no sol. Nós temos nas verduras verdes escuras, cruas, o metilfolato. O metilfolato, ele previne as doenças, ele é como um tampão vou usar o termo aqui, é meio feio, mas de um esgoto, ele é como aquele tampão, metilfolato, para não deixar doenças atravessar o tubo neuronal da criança, para não passar a doença da mãe para a criança. Então, e hoje, não é o foco nosso que não, mas você me perguntou, por exemplo, é comum
as pessoas passarem ácido fólico para todas as gestantes. Isso é prática, aprende-se na escola de medicina, ácido fólico. Mas o ácido fólico, para fazer efeito, o ácido fólico é sintético, feito em laboratório. Quando a pessoa toma, a gestante toma o ácido fólico, as células vão pegar aquele ácido fólico, que são sintéticos, é bioidêntico, fica próximo, né? É igual, mas ali as células não vão ser alimentadas. Então, a gestante que toma ácido fólico, para fazer efeito, aliás, que toma, ácido fólico mesmo, para fazer efeito, ele tem que se transformar em metilfolato, que é o que o organismo produz. Então, hoje eu tomo metilfolato, eu tenho metilfolato direto, eu tomo, porque não é só a gestante que precisa disso, porque o metilfolato nos previne das doenças, inclusive as doenças autoimunes, entendeu? Então, é importante a gente estar atento à natureza, Deus já deixou tudo para nós. Então, as coisas naturais eu tenho buscado também. Muito É bom. porque tá tudo pronto. É só cuidar da saúde, né? Porque É, o ministro, qualquer pessoa, principalmente o pastor, qualquer líder, precisa cuidar da saúde também, a física e a emocional. O corpo é o templo do Espírito Santo, então tem que verdade. cuidar dele. Tem muita gente morrendo de doenças aí. E olha, falando em suicídio, já tive pessoas, eu já escrevi sobre isso também, que estavam suicidando com comida. Ah, tá. É religioso, é crente, sei lá qual o termo que dá, ele não tá tomando veneno, não está dando um tiro no ouvido, não está pulando da terceira ponte ou de qualquer lugar do viaduto, mas está suicidando com comida. Por exemplo, diabético. Diabético não pode comer doce, mas eles comem. Isso indiretamente, a pessoa não está bem, mas tem que tratar o emocional. Essa compulsão pelo doce vai levá-lo a amputar um dedo, amputar uma perna e pode levá-lo à morte. Indiretamente, eu posso chamar que isso é um suicídio. Entende? Mas é feito por religioso. Mas eles não veem assim. Então, a gente vai trazer, incomodar um pouquinho também, né? A pessoa vai incomodar um pouquinho. Nós conversamos aqui com meu amigo Daniel, doutor Dagon, e segue a gente nesse canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Estou te aguardando. E outras entrevistas virão, não só essa, mas outras esclarecedoras a respeito do nosso curso Dagoniano. É isso? Oh, é isso aí, vamos certinho. Tá ficando bom o Tá negócio. ficando bom.